Boa tarde, meus queridos! Diretamente aqui dos estúdios da TV Tarobá. Está começando mais um programa Vitrine em Revista, comigo, Lu Oliveira, e com você, nosso telespectador tão querido, que manda uma energia tão positiva, tão gostosa aqui pra gente. Você acha que não, mas a gente sente, viu? Eu não sei se você consegue sentir a energia boa que a gente tá mandando aí pra você também. Eu espero que sim, tá bom? Então vamos juntinho aqui nessa quarta-feira, porque tem bastante assunto bom. A começar com Sônia Weil, numeróloga. O nosso assunto é muito interessante, né, Sônia? Eu vou te contar já por que o assunto é interessante do caso daquela minha amiga que eu estava te falando, viu, Sônia? Inclusive, é a numerologia do casal. Você sabia que dá para entender melhor o seu namorado, o seu marido, as pessoas que convivem com você, quando você conhece essa pessoa através da numerologia? Vou te contar o caso dessa minha amiga que você vai ficar de queixo caído. Impressionante como que ela conseguiu entender melhor o parceiro e hoje estão vivendo super bem. Então, a Sônia, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Menina, a Sônia ficou impressionada aqui com o caso que eu contei para ela agora há pouco. É impressionante o poder da numerologia pra gente entender outra pessoa. Não é fundamental, Lu? Gente, eu fiquei encantada. Deixa eu contar a história para vocês, que a Sônia já sabe. Então, eu tenho uma amiga, o marido dela, eles já estão bem há muito tempo, o casamento estava meio que quase indo para baixo. Daí ela fez uma... É consulta que fala, Sônia? É uma consulta. Fez uma consulta de numerologia com a Sônia. Quero entender melhor meu marido. Qual que é o número do meu marido? Porque cada letra, cada vogal tem um número, daí depois tem a data de nascimento, junta tudo, é um cálculo bem difícil, por isso tem que ser um profissional para fazer. E daí ela chegou lá no consenso, num resultado de como que é o marido dela de acordo com a numerologia. Na análise, né? Análise. Bom, resumindo, ela está encantada porque agora ela consegue entender como que o marido funciona. Sim. Né? Então, vamos explicar, pessoal. É o nome completo da pessoa. Você tem que pegar o nome da pessoa, a data de nascimento. Aí você vai fazendo o cálculo, você vai traduzindo o nome em termos numéricos. Como eu falei, A vale 1, B vale 2, por aí vai. Então, você soma esses números todos e você tem números que representam as qualidades, a maneira da pessoa ser. Então, cada número mostra determinados potenciais, maneiras de funcionar, maneira de sentir. Né? Então você pega esse conjunto de números e você analisa. E aí você pode fazer o perfil da pessoa. Você pode analisar a personalidade da pessoa com muita clareza. Tem muita gente que acha que numerologia é previsão de futuro. Não é. Não Eu sempre né? falo isso. Quando a pessoa me telefona para fazer consulta, eu falo, não faço previsão. Porque eu, na verdade, acho que é o conhecimento da gente, o conhecimento do outro, entende? Que faz com que a gente tenha habilidade de lidar com a outra pessoa. E também de saber o que a gente realmente, como a gente realmente é, o que a gente quer. Lu, o grande problema hoje nos relacionamentos é a falta de consciência de si. A gente vive dentro da gente, mas está tudo meio misturado. A gente leva muito tempo para a gente identificar realmente quais são os mecanismos, as necessidades da gente. Ainda mais tem um monte de padrões, né? Nossa, de como a gente tem que ser, de como é que o relacionamento tem que ser. Então a gente fica tentando meio se espremer dentro daquilo e, sabe, e ser daquela maneira. A gente faz o quê? A gente começa a se assumir e se conhecer de verdade quando fica mais velho. Aí a gente chega naquela fase que a gente fala, eu sou desse jeito e acabou. Eu sou assim mesmo, se quiser, compra assim, se não quiser, me larga. Mas até lá, a gente nem sabe direito, porque tá tudo misturado, né? Então, quando você faz uma análise sua e você fala, olha, qual é a minha necessidade, o que é que me faz sentir bem, e principalmente quando você faz isso do outro, você sabe como lidar com ele. Deixa eu abrir um parênteses aí no que você falou sobre se conhecer, porque eu já fiz a numerologia do meu nome com a Sônia, foi muito legal. Legal não, foi fantástico. Legal é muito pouco para falar. Foi fantástico. E a Sônia, ela fez assim uma retrospectiva de alguns anos. Ela falou assim, olha,
89, calma aí, deixa eu calcular, 77... Em 86, de acordo com a tua numerologia, você sofreu uma perda muito grande, Lu, que mudou o curso da sua vida. Isso. E a partir daí você começou a viver uma nova fase na sua vida. O que aconteceu em 86, Lu? Eu olhei para ela assim com uma lágrima caindo. Foi a morte do meu pai biológico. Certo. E aí eu falei assim, gente, como que é importante a gente se conhecer e saber o que acontece ano a ano. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue tratar o outro melhor. E se você é casado e conhece o seu marido, sua esposa melhor, você consegue identificar onde é que estão os obstáculos que você às vezes não consegue passar. A gente geralmente projeta em cima do outro aquilo que a gente aquilo que é importante pra gente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo em termos de perfil de numerologia. Uma pessoa que tem um perfil 10, que é uma pessoa altamente independente, certo, vai esperar do outro o respeito à individualidade. Entende? Uma pessoa que tem um perfil 11, que é uma pessoa muito dominadora, forte, uma pessoa que tem uma necessidade de alcançar metas, ela espera que o outro também seja uma pessoa ambiciosa. Então, se a gente sempre projeta, o 6 adora parceria, então ele espera do outro que o outro corresponda, fazer junto. O que é amor para ele? Estar junto, fazer tudo junto, compartilhar. Então, a gente projeta a partir da nossa necessidade. A gente fantasia. E aí, se o outro não é desse jeito, você se frustra. E isso é muito interessante, porque dá para colocar também, projetar para os negócios. Eu tenho uma outra amiga que ela é muito ligada nessa questão de numerologia e ela fez de todos os funcionários da loja que ela tem. Ela tem uma loja de cosméticos. E ela consegue entender como é que cada funcionário funciona. E que lugar você vai colocar esse funcionário? Exato. Que função você vai colocar? Você tem uma pessoa 5, por exemplo. 5 é uma pessoa muito boa para contato com pessoas, mas é absolutamente desorganizada. Você não vai colocar essa pessoa numa função... No administrativo. Exatamente. Você vai colocar ela numa função que ela possa usar essa habilidade de comunicação. E um 6, por exemplo, que é todo certinho, você não vai colocar em alguma função que envolva dinamizar as pessoas, sabe? Você vai colocar numa função em que ele possa ser metódico, que ele possa trabalhar, enfim, a organização da empresa. Então, cada pessoa tem não só um perfil, mas uma série de características pessoais. E você tem que saber qual é o lugar dela na empresa. E você tem que saber como é que é essa pessoa com que você vai se relacionar. Porque senão vira essa confusão que a gente tem hoje. E deixa eu falar uma coisa aí, porque tem muita gente que também acredita que a numerologia é algo místico, é um negócio assim de mesa e não sei. Gente, não tem nada disso. Nada disso. É a análise da personalidade da pessoa. E das fases. E você viu que naquelas fases que eu te falei, né? Não só naquela, eu não fiz uma previsão. Aqui aconteceu isto. Eu falei de uma energia, que houve um movimento de mudança. Vou dar outro exemplo, a partir então. do estresse. Vou dar outro exemplo. Daí a Sônia, analisando lá a minha numerologia, ela falou assim, Lu, em 2010 iniciou uma nova fase na sua vida, que culminou numa perda em 2012. O que aconteceu de 2010 para 2012? Eu falei, Sônia do céu, não acredito que dá para ver isso também na numerologia. 2010 eu comecei o meu processo de melhorar minhas competências para estar hoje aqui com vocês. Começou a minha entrada na televisão e em 2012 terminou um relacionamento sério que eu tinha, né? O meu casamento. Então houve, na verdade, o que a gente chama de empoderamento, né? E uma mudança de fase. Eu falei, eu falei uma mudança. Sim, eu achei fantástico isso. A minha amiga está encantada com o marido dela, que agora os dois conseguem se entender melhor. Essa minha outra amiga consegue usar a numerologia nos negócios, consegue entender o funcionário que ela tem. Enfim, é para melhorar o relacionamento, é para melhorar a comunicação. É por isso que eu falo sempre que é conhecimento. É conhecimento de você, para você não se exigir, que uma coisa que acontece muito, você se exige uma coisa que você não pode, que não é da tua natureza. A gente tem que seguir a gente. Entende? E você também não exige do outro uma coisa que ele não vai dar conta. Você fica ali pressionando e ficando frustrado e ficando com raiva. Às vezes não é a natureza do outro. Você tem que esperar do outro aquilo que ele pode dar.
É. E prestar atenção nisso. Ah, eu adorei nosso papo. Eu ficaria o dia inteiro falando, porque eu tô encantada com isso tudo, tá, gente? Tô encantada. Eu nunca tinha feito, né? A Sônia, conheço a Sônia faz séculos, mas eu nunca tinha feito a numerologia do meu nome, data, essas coisas. Eu fiquei encantada. Falei, gente, devia ter feito antes. Eu teria evitado tanta coisa. Que a gente faz porque a gente não se conhece e que a gente também não conhece o outro, Exatamente, né? Direito. E aquilo que você falou, eu achei ótimo, aquele alerta, né? Numerologia, eu sou uma pessoa mística, mas não é. Numerologia é uma análise. É uma análise. Não é uma coisa de, olha, vai acontecer isso com você. Não é. Olha, você é desse jeito, outra pessoa é desse jeito. Como é que você tem que lidar com o outro? Isso. O que é que está em você que você não está colocando em ação? Teus potenciais, como é que você pode se realizar melhor? Eu adorei. Se você puder ter essa oportunidade, se você puder ter a oportunidade, é horrível falar, né? Se você puder, faça, que você vai ver como vai mudar a tua vida, tá bom? Obrigada, Sônia. Deus abençoe, tá bom? Você também. Obrigada.